Hoje nós vamos aprender os tipos de sujeito. Então vamos lá. O que é sujeito? O sujeito consiste em alguém ou algo de quem ou do que se fala ou comunica uma informação. Então vou dar um exemplo aqui. A vendedora da loja correu muito com o carro. Para encontrar o sujeito, eu faço a pergunta ao verbo. Quem é que correu muito com o carro? Automaticamente nós vamos achar o sujeito da oração, que vai ser a vendedora da loja. Então vamos ver os tipos de sujeito. Então vamos lá. O primeiro sujeito é o sujeito simples. É aquele que só tem o núcleo. Então vamos ver um exemplo aqui, ó. O cachorro latiu no portão. Quem é que latiu no portão? O cachorro. Então nós temos um núcleo só, então ele é um sujeito simples. Sujeito composto, quando eu tenho mais de um núcleo. Então Pedro e Carlos quebraram o brinquedo. Então fazemos as perguntas. Quem é que quebraram o brinquedo? Né? Então seria Pedro e Carlos. Então mais de um núcleo. Aí nós vamos ver aqui sujeito oculto. O sujeito oculto, ele não aparece claramente na oração, mas eu encontro o sujeito através do contexto da oração ou pela terminação do verbo. Então aqui, ó, gosto de viajar todos os anos. Então nós sabemos que esse daqui seria a primeira pessoa do singular. Eu gosto de viajar. Então o sujeito oculto aqui no caso seria eu, primeira pessoa do singular. O sujeito expresso, ele já vem claramente, né, explicitamente na oração. Eu viajarei amanhã. Olha ele aqui. Sujeito, agente e paciente. Então o que é isso? O sujeito, ele faz ação e ele recebe ação. Então nesse exemplo, o operário feriu-se durante o trabalho. Então ele fez a ação, o ato de se machucar, e ele recebeu a ação de estar machucado, de se ferir. Então ele fez a ação e recebeu a ação. Então por isso que fala que é agente e paciente. Regina trancou-se no quarto. Quem é que fechou a porta? Se trancou, foi a Regina. E quem é que ficou trancada? Recebeu a ação de estar trancada no quarto? Regina. Então ela fez a ação e recebeu a ação. Há casos que a oração vai ser sem sujeito. Então quando que vai ser? Quando for fenômenos da natureza. Então olha aqui, ó. Choveu durante o jogo. Então no caso aqui, são ações que elas são fenômenos da natureza, né? Ela é um fato, aconteceu. Então no caso não tem sujeito. Então aqui o mesmo ocorre o verbo nevar, gear, relampejar. Todos esses verbos que são fenômenos da natureza são orações sem sujeito, ok? Outro caso também, quando for o verbo haver, no sentido de existir. Há muitos animais no zoológico de São Paulo. Então no caso existem. Então aqui também oração sem sujeito. O verbo haver indicando o tempo decorrido. Então aqui, ó, havia 3 noites que não dormia. Então o verbo haver indicando o tempo. O verbo fazer, referente a tempo também. Faz 2 anos que me formei. Então, oração sem sujeito. O verbo ser, referente a tempo também. Era no mês de maio. Também oração sem sujeito. O verbo passar, também referente a tempo. Passava às 5 horas da tarde. Então, não tem sujeito, oração sem sujeito. E aqui no caso o verbo estar referente a tempo. Então, abria a janela se estava calor. Também não tem sujeito. Então nós vamos fazer uns exercícios agora para vocês fixarem melhor. Então vamos ver esse exemplo aqui. Identifique os sujeitos das orações e classifique-os. A festa continuou madrugada fora. Então faça a pergunta. O que é que continuou madrugada fora? Então a resposta vai ser a festa. Então, sujeito simples. A outra. Encerrou satisfeito a reunião o diretor da empresa. Faça a pergunta ao verbo. Quem é que encerrou satisfeito a reunião? Diretor da empresa. Sujeito simples. Sujeito simples. Bateram no meu carro. Quem é que bateu no meu carro? Indeterminado, né? Não sabemos. Eles quem? Então, sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado.
indeterminado. Faz muitos anos que ele partiu. Nós vimos que quando nós temos o fazer no sentido de tempo, é oração sem sujeito. Então, aqui ó, oração sem sujeito. E aqui, estudo e dedicação são essenciais para a aprovação. O que é que são essenciais para a aprovação? Estudo e dedicação. Temos dois núcleos, então sujeito composto. Então vamos agora para mais um exercício. Aqui quer saber qual é o sujeito indeterminado em cada um desses itens. Recapitulando, o que é sujeito indeterminado? É quando não se indica o agente da ação verbal. Então, quem é que fez a ação? Então, no caso, o sujeito, nós temos três condições, três modos em que aparece o sujeito indeterminado. Primeiro é colocando o verbo na terceira pessoa do plural. Então, um exemplo. Atropelaram a senhora. Quem é que atropelou a senhora? Não se sabe quem. Então, esse é um modo. O segundo é quando nós colocamos o verbo acompanhado da partícula ser. Então, o verbo fica na terceira pessoa do singular com a partícula ser. Por exemplo, come-se bem naquele restaurante. Então, quem é que come? Então, o sujeito indeterminado. Então, o verbo fica na terceira pessoa no singular e com a partícula ser. E, em último caso, quando o verbo fica no infinitivo impessoal. O que é isso? O verbo, ele fica de uma forma genérica, você não sabe quem é o sujeito. Então, por exemplo, as frases. Cuidar da saúde é necessário. Eu estou me referindo a algum sujeito? Não, então não aparece nenhuma pessoa do sujeito. Praticar esportes é importante. Estou falando qual é a pessoa? Gramatical? Não. Então, no caso, é impessoal. Vamos lá a esse exemplo. Então, primeira oração ali. Não deve haver problemas com a sua contratação. Que tipo de sujeito é esse? Nós vemos aqui o verbo haver, no sentido de existir. Então, no caso, esse sujeito aqui, essa oração é uma oração sem sujeito. Aqui, ó, precisa-se de mais computadores no escritório. Precisa-se. Então, aqui no caso é o verbo precisar, na terceira pessoa do singular, com a partícula ser. Então, a alternativa correta é essa. Aqui, falamos com ele para não desistir. Quem é que falou? Que no caso é sujeito oculto. Nós. Então, ele não aparece explicitamente na frase, mas eu percebo pela terminação do verbo. Aqui, Júnior comprou o carro. Quem é que comprou o carro? Júnior, sujeito simples. E aqui, há 2 dias que não chove. Então, aqui, há no sentido de tempo. Então, é oração sem sujeito. Então, pessoal, por hoje é só. Tchau, tchau.